Estamos aqui hoje no Lordcast e vamos entrevistar hoje o dono do Instituto França de Pesquisa, grande amigo que a vida me deu, formado em engenharia de produção e que já trabalhou por diversas vezes em vários outros institutos de pesquisa e que vai falar um pouco sobre a credibilidade que o IFP, que hoje é um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil, tem dentro do nosso estado e Brasil afora, Bahia, Alagoas e todos os estados que ele faz pesquisa. Vamos falar muito sobre pesquisa hoje. Mas antes eu queria perguntar a William França, quem é você, meu amigo? Então, muito obrigado pelo convite, né, meu amigo Fabrício, e a todos que estão nos assistindo também, eu saúdo. E o William França é um jovem que nasceu no sertão sergipano, Nossa Senhora de Lourdes, tem raízes aqui em Sergipe, e ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo fazendo várias coisas, como vendendo picolé, vendendo bilhete de rifa, garçom. Também já fui do Exército, já servi durante um ano aí no Exército Brasileiro. No 28? No 28 BC, sim, né? Tenho amigos até hoje, né? Tenho contatos até hoje com o pessoal que serviu comigo. E engrenei aí, vamos dizer assim, nessa área de pesquisa, que é uma área que é atípica. Mas como foi isso? Sair do Exército, sair das vendas de rua e entrar no IFP, ou entrar em algum instituto, fazer pesquisa, como foi essa entrada? Então, depois que eu saí do Exército, eu ainda estava estudando. Um amigo meu que trabalhava no Instituto de Pesquisa, aqui em Sergipe, ele perguntou se eu tinha interesse em trabalhar os finais de semana, trabalhando na rua, como entrevistador. Eu tinha interesse, sempre gostei muito de trabalhar, sempre fui muito ativo. E aí fiz o teste para ser entrevistador de rua em 2007, no mês de setembro exatamente. E passei, fui chamado, comecei a fazer trabalhos de rua nesse instituto. Depois, qual era o instituto? Instituto Padrão. Né? Padrão Pesquisas, né? Um instituto muito respeitado aqui em Sergipe. E comecei a desenvolver as atividades, né, de pesquisa lá dentro também, né? Eu tenho muita facilidade com cálculo e com computadores, e comecei a desenvolver algumas atividades internas, né, relacionadas a cálculo de resultado, cálculo de amostra. Né? Em paralelo a isso, entrei na Faculdade de Engenharia de Produção em 2008 e fui tocando a Faculdade de Engenharia com o meu trabalho de pesquisa durante todo o tempo do meu curso, né? Então, na Faculdade de Engenharia, a gente tem muitas matérias sobre estatística. Então, para mim era muito fácil, tanto na faculdade quanto no trabalho. Um complementava o outro, fazer todo esse trabalho, entender como que funciona uma pesquisa, né? Muita gente diz assim, como é que essa pesquisa dá certo se eu não fui entrevistado? Então, quando a gente tem um conhecimento técnico, a gente vê que é fácil de entender o porquê, né? Tem metodologia, tem toda uma série de coisas envolvidas para se fazer uma pesquisa. E me formei ainda trabalhando na Padrão. Depois disso, até 2015 eu trabalhei na Padrão. Depois que eu saí da Padrão em 2015, 2016 eu fundei o Instituto França, né? Então eu já tinha uma carga de experiência muito grande, né? Vindo da Padrão, aprendi muita coisa lá na Padrão, né? Fui muito para campo, conheço todas as cidades de Sergipe, povoado por povoado, porque eu posso dizer que eu já fiz pesquisa em todas as cidades do estado, algumas da Bahia também, né? Na época que eu... Com campo, né? Quando eu fundei o Instituto França, eu ainda ia para campo. Hoje eu não consigo mais, porque a empresa cresceu muito, então não tem como ir para campo, mas é uma atividade, Fabrício, maravilhosa. Eu digo a todo mundo que tem o primeiro contato com o Instituto, a gente sempre está renovando a equipe, treinando a equipe, todo mundo que entra, eu dou as boas-vindas e eu falo, olha, para quem gosta de conhecer coisas novas, o trabalho de pesquisa é espetacular, porque você está todo dia em uma viagem, todo dia em uma cidade diferente, praticamente, entendeu? Então é uma coisa que não fica muito monótona, né? Você não faz aquela mesma coisa todos os dias. Todo dia você está entrevistando gente nova, em paisagens novas, situações novas. Dá para escrever vários livros aí de situações. Se você parar com uma equipe de pesquisa para buscar as histórias que acontecem, nossa, tem vários livros aí que você pode escrever e são experiências de vida. Uma vez que um pesquisador senta, ele não fala só da pesquisa, ele vai ouvir. E tem gente que gosta de conversar. E as pessoas gostam muito de conversar, de falar sobre a vida, né? E aí tem muita história que dá para contar. Então assim, até o início, né, de 2016, eu ainda ia muito para campo. Então o Instituto França já nasceu
com a minha experiência, né, com uma equipe experiente também, porque eu conhecia muita gente que ia para campo, sabia muita gente que era de confiança, que eu trouxe para trabalhar no Instituto França, e a gente já começou a expandir, fazendo pesquisa não só em Sergipe, mas no primeiro ano a gente já fez pesquisa em outros estados, né? E eu ia para campo e até gostava, né? Principalmente quando era uma cidade nova, eu ia, né? Então obtive aí muita experiência de campo. Eu digo que para um entrevistador me enrolar de alguma forma, né? Vamos dizer assim, ele precisa ser muito bom, porque tudo que a pessoa pode me dizer de campo, ou eu já fiz, né? Bom ou mal, ou alguém já fez e eu soube. Então, as pessoas aí dizem, por que isso? Pô, isso aí não, cara, porque isso aí eu sei como é que funciona, né? Acho que o fator decisivo para o Instituto França ter sucesso é justamente essa minha experiência que eu tenho, né, de campo, e aí as pessoas, elas não têm outra opção que não seja seguir a linha do que é certo. Então, se fizer alguma coisa que não é correto, eu vou descobrir, eu sei como descobrir, e aí essa pessoa não serve para trabalhar no Instituto. Todas as vezes que uma cidade recebe o resultado de uma pesquisa, quem é a favor de quem está na frente diz que a pesquisa é excelente. Quem é opositor de quem saiu na frente diz que a pesquisa foi comprada. Como é que você lida com isso? Vamos lá. Uma frase que eu carrego, essa frase é minha, certo? E essa frase eu carrego comigo. Uma pesquisa que agrada a todo mundo, ela está errada. A pesquisa não pode agradar a todo mundo de forma alguma. Por quê? Porque justamente isso, né? Não tem como ter dois vencedores numa eleição. A pesquisa, ela tem que ter a obrigação de mostrar a verdade. Ela não tem a obrigação de agradar a um cliente ou a algum opositor a esse cliente. A pessoa que contrata uma pesquisa, principalmente do Instituto França, ela sabe que os números que ela vai receber são os números que traduzem a realidade daquela hora que a pesquisa foi feita. Como é que você consegue entregar uma pesquisa a quem lhe contratou, mostrando que ele está lá embaixo? Hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil. Né? Antigamente, né, pelo fato do Instituto França não ter muito nome quando surgiu, eu era um funcionário de uma empresa de pesquisa de bastidor, eu não era o rosto da empresa. Então, eu conseguia convencer os clientes, né, que eu estava tentando conquistar para o Instituto França através do conhecimento técnico. Olha, eu sei fazer pesquisa se faz assim, assim, assim. E viam que eu conhecia, por exemplo, os povoados de distância pelo nome, sabia qual era maior, sabia os bairros aqui de distância. Então, para convencer algum cliente de distância, eu usava esses argumentos técnicos, né? E aí eu fazia a pesquisa, tecnicamente, e aí entregaria o resultado. Quando o resultado era adverso, eu sentia a resistência dos clientes, por dizer assim, será que você fez certo? Né? Será que é isso mesmo? Né? E algumas vezes eu fui colocado em xeque. E eu dizia sempre o seguinte, veja, principalmente próximo da eleição, né? A eleição está chegando e a gente vai ver se a pesquisa está certa ou não. Né? Então eu acredito que quando você traz um resultado, né, independente, e hoje eu tenho muitos exemplos disso, independente se o cliente gostou ou não, se ele sabe se é verdade ou não, entendeu? Ele sabe, as pessoas, eu digo o seguinte, principalmente quem é envolvido em política, a pessoa pode não saber o número, mas o sentimento, o movimento de quem está à frente, quem está atrás, né, geralmente sabem. Muitos apaixonados são cegos. Política é paixão, futebol é paixão, religião é paixão, né? Não se discute. Não, se discute sim. É claro que com respeito à opinião, principalmente ao contraditório. Mas tem gente que é apaixonado e não enxerga que o seu candidato, o seu grupo ali está atrás e pode perder a eleição. Pega uma pesquisa que mostra isso e acaba tentando descredibilizar a pesquisa. Porém, quando abre a urna, perdeu. Aí, a partir desse momento, essas pessoas mais apaixonadas dizem, poxa, o Instituto França estava certo. Realmente, eu estava errado. E aí, hoje eu tenho, como eu falei, né, de 2016, eu tenho muitos clientes que começaram junto com o Instituto França, que até hoje trabalham com o Instituto França, porque perceberam isso. Muitos deles desconfiaram das pesquisas. Quando viu que realmente bateu, né, e precisou no futuro, veio em busca do Instituto França com essa segurança de que a gente faz a pesquisa para mostrar a realidade, não faz a pesquisa para agradar o cliente. Aqui no município de Estância, agora em 2024, eu acredito que umas 3 ou 4 pesquisas com o Instituto França.
E nas duas primeiras pesquisas, para prefeito e para vereador, sempre que você me passava os números e que eu divulgava, porque a gente registrava, eu contratava a pesquisa e registrava, os opositores, aqui teve André Graça, Joaquim Ferreira, a esposa de André Davi, não recordo o nome dela agora, e uma outra candidata, mulher. E eu lembro que Joaquim Ferreira entrou com uma ação contra a pesquisa, dizendo que não tinha como, porque ele fazia pesquisa de rua, porque ele tinha de verdade algumas pessoas fazendo pesquisa para ele na rua e que não era instituto. Eu via algumas vezes na Cidade Nova gente que estava com camisa preta fazendo pesquisa e eu perguntava de quem era, e as pessoas não diziam. Então não era nem do Instituto França, nem era de instituto nenhum. Era Joaquim mesmo que estava, pessoa física, fazendo a pesquisa. E ele pegou e entrou com uma ação contra o Instituto França de Pesquisa, dizendo que não condizia com a realidade nem com a verdade. E ele passava para aquele povo que era apaixonado por ele, de que a pesquisa estava errada, de que a pesquisa era comprada, de que a pesquisa não era certa. E quando os números chegaram, o IFP bateu, acertou com fidelidade o resultado da pesquisa, botando André em primeiro. Nas últimas pesquisas, na última pesquisa que você fez, mostrou mesmo que a diferença de André para Joaquim estava pequena, mas André dando a vitória. Você acertou todos os vereadores, bateu com tudo, até de vereador, que dizem que na proporcional a pesquisa sempre é difícil acertar, mas você bateu todos os vereadores, inclusive minha mãe perdendo, inclusive que ela foi candidata Sua mãe, vereadora. A mãe do meu cliente perdendo, e eu entreguei o resultado mostrando que a possibilidade dela perder existia. Existia, né? E eu tive que correr doido atrás naquela última semana, mas não tinha como, porque os erros que vieram mesmo da parte da gente. Mas como é que você vê quando você entrega um resultado para o contratante e vê que aquele opositor, o cara que saiu embaixo, entrou com uma ação contra o Instituto? É normal? É anormal? Você já está acostumado? Como é isso? Então, veja, a gente tem duas situações aí, certo? Quem está atrás, né, é divulgada uma pesquisa, que nesse caso, exemplo, né, Joaquim estava atrás. Se ele aceitar isso, ele vai desanimar até o grupo dele. Né? Então, às vezes a estratégia é, não, vamos tentar descredibilizar a pesquisa de alguma forma, porque meus eleitores, aqueles eleitores indecisos, aquele pessoal ali que está dando gás, né, para virar uma situação adversa dessa, se desanimar, perdeu a eleição aí. Né? Perde a eleição o candidato que aceita que está atrás e não faz nada. Né? Ninguém precisa aceitar que está atrás. Né? Aí vai fazer várias coisas, como dizer que a pesquisa é falsa, até mesmo tentar denegrir a imagem do Instituto. Né? Outra coisa é entrar com ação na justiça. Né? E aí eu digo, normalmente, para mim hoje, como Instituto França, é totalmente normal ser processado. Né? Por quê? Porque a gente faz a pesquisa, divulga. Quem está atrás, né, entra na justiça. Então, que é para tentar até não ter aquele resultado divulgado. Não divulgar o resultado. Porque, veja, Fabrício, a ação é antes, eu sei, mas para que o povo entenda como é isso da ação. O candidato contrata a pesquisa e ela sai antes da ação, depois da ação, como é isso? Pronto. Isso para aquela câmera ali, para o povo entender. O que é o trâmite da ação? Pronto. Eu nunca expliquei isso e vou explicar. Não, hoje você vai explicar detalhadamente muita coisa. E é bom que eu vou aproveitar e vou pegar esse corte. E tem tempo, viu? E colocar aí até para as pessoas saberem. Veja como é que funciona, né? Na época de eleição, a pesquisa obrigatoriamente ela tem que ser registrada caso ela vá ser divulgada. Pronto, então tem o registro. Eu registrando a pesquisa hoje, tem um tempo que é o próprio sistema do TRE que define qual é a data de divulgação. Então, eu registrando a pesquisa hoje, dia 1º de outubro, eu só poderia divulgar essa pesquisa dia 7, ela estando feita ou não. Então, eu posso registrar uma pesquisa que já está feita, ou posso registrar uma pesquisa que eu ainda vou fazer, certo? Então, o que é que acontece muitas vezes, né? É interessante. A pesquisa é registrada hoje e é informado lá no registro, porque tem algumas informações que são obrigatórias, que ela vai ser feita dia 4 e dia 5 de outubro, por exemplo. Certo. A partir do momento que ela é registrada, ela vira domínio público. Então, as informações estão lá e todos os candidatos hoje, eles têm assessoria que ficam monitorando
Que informações? As informações, por exemplo, a data que ela vai ser feita, o tamanho da amostra, a cidade que ela vai ser feita, as localidades. O tamanho da amostra é a quantidade de pessoas que serão entrevistadas. Isso, quantidade de entrevistados. Tá lá, o nome da cidade, a quantidade de entrevistas que vai ser feita, as datas de realização da pesquisa. Então, por exemplo, eu registro uma pesquisa hoje em formular que a pesquisa vai ser feita ainda dia 4 e dia 5. Dia 2, alguém entra na justiça dizendo que a pesquisa é falsa, sendo que eu nem fui para campo ainda fazer. Então acontece muito isso, né? E aí, só mesmo para tentar impedir a divulgação. Como é que a pessoa está em primeiro, teoricamente, e vê lá que a pesquisa ainda nem foi feita e já disse que a pesquisa é falsa? Entendeu? É uma coisa que não tem muita lógica. É política pura, não é uma coisa lógica. Por exemplo, eu tenho pesquisa que eu estou em primeiro, mas o Instituto França divulgou uma que eu estou em segundo, certo? Então, aí eu vou entrar na justiça para contestar a pesquisa, e aí o Instituto França obrigatoriamente tem que entregar todos os questionários, entrega a lista das pessoas que fizeram as pesquisas. Então, a justiça pode questionar, ligar, por exemplo, eu coloco lá que Fabrício foi entrevistador da minha equipe na pesquisa de instância, então eu sou obrigado a mandar o nome de Fabrício, o telefone de Fabrício, se a justiça quiser entrar em contato com o Fabrício para questionar ele sobre como ele fez a pesquisa, se ele realmente fez, né? Os documentos de Fabrício, CPF, para mostrar que eu como empresa, aquela pessoa trabalha para mim e eu tenho como provar, eu tenho documentos, eu tenho contrato. Então tudo isso, até recibo de gasolina, se a pessoa dormir na cidade, recibo de pousada que a pessoa dormiu, tudo que vincule aquela equipe àquela cidade. Então todas essas informações a gente disponibiliza para a justiça, entendeu? Para que mostre para a justiça que aquela pesquisa foi feita, como foi feita, né? E que aquele número condiz com a realidade, entendeu? Então tudo isso a gente entrega para a justiça e mesmo assim as pessoas ainda dizem que a pesquisa é falsa. A justiça diz que a pesquisa é verdadeira. Para você ter ideia, né, já que você tocou nessa questão do processo, o Instituto França já foi processado mais de 150 vezes, né? Mais de 150 vezes. Só no mês de 2020 é o nosso recorde. Foram 68 processos, só em 2020. Foi quando a gente se conheceu, no ano de 2020. Né? 2024 foi perto disso, então foram mais... Perdeu alguma? Nunca. Então a gente nunca foi condenado, né? Nunca tivemos que pagar nenhuma multa, nunca tivemos nada em relação à condenação na justiça. E as multas do TRE, para quem divulga ou faz algum tipo de pesquisa errada, ela é muito pesada. Para você ter ideia, a multa mínima é R$53 mil. Então, se você divulga isso, se você registra lá e divulga 200 pesquisas, como é a média que o Instituto França faz, e tomar 5 condenações dessas, você praticamente vai o lucro, vai o custo, vai a empresa embora praticamente, entendeu? Então, é um trabalho que a gente precisa fazer muito bem feito, com muito cuidado, para que não aconteça isso. Então, a gente não tem nenhuma condenação, nem trabalhista, nem na justiça eleitoral, nem na justiça comum, e tem mais de 150 processos. Então, no mínimo, eu posso dizer o seguinte: a gente faz pesquisa como ela tem que ser feita. Se a gente não fizesse, como eu já vi muita empresa fechar, né, estaríamos aí todos atolados em processos, em multas, e a empresa praticamente deixaria de existir. Em 2020, você me deu uma pesquisa na quarta-feira, a eleição era no domingo, e batia que Dr. Gilson Andrade se reelegia. E aí eu encomendei outra pesquisa, e no sábado você me entregou uma pesquisa que chamam de boca de urna. Isso. Pesquisa de boca de urna, que é a que está bem pertinho. E eu, inclusive, na época, liguei para André, que era vice-prefeito, e eu disse: pode comprar o terno que você está eleito. Pesquisa aqui bateu que Dr. Gil se reelege. E quando chegou no domingo, bateu novamente. Acertou a pesquisa de 2020, acertou a pesquisa de 2024. 2016 também, a gente não se conhecia, mas também Dr. Gilson ganhava a eleição, o Instituto França fez pesquisa. Você fez direto para ele, foi? Não, a gente fez para pessoas que eram ligadas a ele, né? Então, como eu ainda não tinha nome, meus principais clientes eram sempre terceiros que eram ligados aos candidatos principais. Sim. E aí a gente, em instância 2016 também, a gente colocou lá acertou. Que Dr. Gilson ganharia bem, né, a eleição, e aí foi lá, ele foi vitorioso. Então, instância, nosso histórico é 100% de acerto. É impressionante, até na proporcional.
Como é que você vê isso de proporcional? Como é que você consegue esse acerto tão exato, até para vereador e para deputado estadual? Porque eu lembro que em 2022 você acertou nas dezenas de presidente da República, acertou governador, quando eu lembro que eu dizia, Rogério ganha, e você dizia, rapaz, o que a pesquisa diz não é isso. E deu Fábio Mitidieri, isso no segundo turno, e no segundo turno você acertou até as dezenas do presidente da República. Como foi em 2022, essa daí? A parte da proporcional e a parte da presidencial? Então, 2022 foi quando o Instituto França expandiu para atuar no Brasil todo. Né? Então a gente fez aí... Acho que esse acerto foi que levou o IFP a ser conhecido nacionalmente. Isso. Desde que eu iniciei o Instituto, em 2016, o meu sonho era sempre colocar o Instituto como um dos melhores, né? Um dos mais confiáveis institutos de pesquisa, não só do Brasil, a gente já vai expandir para fora do Brasil também. Então, hoje a gente já está no Brasil, a gente atende o Brasil inteiro, né? Mas a gente vai expandir ainda mais para atender outros países da América do Sul. Né? Eleição americana, a próxima eleição americana, muito provavelmente a gente também vai fazer alguns monitoramentos por lá, porque o Instituto França não tem barreira. Eu não enxergo nenhuma barreira de atuação para o Instituto França. 2022, a gente divulgou aí uma pesquisa no sábado, antes da eleição para presidente, feita em todo o Brasil a pesquisa, que dava Lula com 50,1. Ele teve 50,1. Peraí, vamos devagarinho aí, porque eu lembro que você acertou quase que exatamente. No primeiro turno deu como? No segundo turno. No segundo. Né? Lula teve 50,9. Na nossa pesquisa ele tinha 50,1. Então foi 0,8. Numa margem de erro de 3%, 0,8 é nada. Então, isso fizeram um ranking de assertividade dos institutos. O Instituto França ficou em terceiro lugar no Brasil todo. Né? O Instituto França foi o terceiro que mais se aproximou do resultado da eleição. Então, a gente pode dizer que foi um resultado muito satisfatório. Primeiro ano que a gente faz. Tem quantos institutos? Só para o povo ter ideia. Tem quantos institutos Brasil afora? Chute aí. Aí tem mais de 1000. Olha, instituto mesmo, que atua... Que faz pesquisa. Que trabalha continuamente. Porque tem instituto que aparece só em época de eleição. Né? Aí a estratégia deles, aí você tem mais de 50 mil. Porque toda cidade você tem instituto. Instituto mesmo aí, que trabalha continuamente, que sempre está fazendo pesquisa. O Instituto França, ele vive só de pesquisa. Então ele não tem outra atividade. O Instituto França é pesquisa. A gente tem departamento de tecnologia que trabalha em cima de ferramentas voltadas para fazer pesquisa. A gente tem todos os departamentos do Instituto é para pesquisa. Então a gente tem aí mais de 100 institutos de renome mesmo, né, a nível nacional, que fazem pesquisa continuamente. E dentre esses 100, você ficou em terceiro só em 2022, na assertividade. Terceiro colocado. Então a gente que se aproximou mais do resultado da eleição. Dentro do estado de Sergipe, como foi o resultado? Dentro do estado de Sergipe, na de governador, que foi Fábio Mitidieri, Rogério Carvalho e deputados. Isso. No primeiro turno, para você ter ideia, Fabrício, a gente vinha monitorando e a gente monitorava o cenário com Valmir e sem Valmir. Porque tinha aquela questão se ele seria ou não candidato. Então, na última pesquisa nossa, né, Valmir teria cerca de 50% dos votos válidos. Certo? O Rogério... Quase que ganhando em primeiro turno. Quase ganhando em primeiro turno. Ele teve 46% no final das contas. Né? Ele não pôde ser candidato. Né? Há quem faça essa análise, e eu concordo com essa análise, que por ele não poder ser candidato, ele perdeu o voto por isso. Muita gente disse, já que eu vou perder o voto, eu vou votar em outro. Então ele deu uma caída. Eu acredito que ele teria um pouco mais de 50% dos votos. Teria ganho no primeiro turno. Acredito que ele teria ganho no primeiro turno. E o resultado sem Valmir seria Rogério em primeiro, Fábio em segundo, Alessandro em terceiro, que foi o que deu. No segundo turno, a gente monitorou a partir da primeira semana. A gente monitorou, né? Então, falando em números, Rogério entrou o segundo turno com 10 pontos na frente de Fábio. E a gente veio monitorando, percebemos que 10 dias antes da eleição já havia um empate técnico entre os dois. Foi quando a gente começou a discordar. Foi. A gente conversava muito, né? Na semana da eleição, o Fábio já estava abrindo, né, 2-3 pontos, e a gente monitorava diariamente isso. Você fazia pesquisa diária? Todos os dias. Como é que você consegue fazer pesquisa todo dia? A gente tinha uma estrutura, Fabrício, para você ter ideia, que tinha mais de 60 pessoas envolvidas. Era gente na rua e gente por telefone.
Então a gente fazia cerca de 2.000 entrevistas por dia. Era uma pesquisa por dia no estado de Sergipe. Meu Deus do céu. E aí, no final das contas... né? Sabia, Matheus, que era assim? Não, a última pesquisa que a gente fez deu Fábio com 52,5. Ele teve 51,8, se eu não me engano. Então foi menos de 1% a diferença também. Né? Mostrava a vitória de Fábio, que não seria uma vitória folgada, né? Não foi. Mas foi ele... 3% apenas. Isso, foi 3%. E ele ganharia a eleição com essa margem, mas ele ganharia a eleição. Né? E aí entra aquela história, né? Muita gente que estava torcendo pro Rogério, muita gente que tinha acesso... E eu posso falar isso, né? Eu posso falar com toda a consciência tranquila do mundo, né? Que tinha instituto que dava Rogério, tem instituto nacional que dava Rogério com 15, 12, 17 pontos à frente, né? Não sei em que estado eles estavam fazendo essa pesquisa, parece que não era aqui, né? E aí a gente vinha mostrando, a gente vinha divulgando pesquisa, a gente vinha fazendo e sendo atacado justamente porque institutos maiores, vamos dizer assim, né, mostravam o contrário. E eu confio no trabalho do Instituto França. Eu só trabalho com quem eu confio. Entendeu? Então a equipe que está hoje no Instituto França é a equipe que tem minha inteira confiança de dizer assim, olha, ligar para mim e dizer, olha, aconteceu isso e eu acreditar na minha equipe. Né? O cliente dizer, olha, você fez assim, 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 eu vou investigar essa situação. Quando eu vou investigar a situação, eu vejo que não era assim como o cliente falava ou como algum político, porque muitas vezes acontece isso, né? Você não contratou a pesquisa, você vê a pesquisa do Instituto França na rua, meu número é acessível, tá lá no Instagram o meu próprio número, liga para, sua equipe tá fazendo assim, assim, assim errado. Vou investigar agora, não se preocupe que você vai ter um retorno. Vou lá, ligo para a equipe, vejo, eu tenho hoje acompanhamento em tempo real, pelo sistema que o Instituto França tem, então eu sei exatamente aonde foi feita cada pesquisa, quem fez cada pesquisa, tem o áudio da pesquisa, eu sei exatamente em tempo real aonde o meu entrevistador está agora, eu abro o sistema e eu vejo. Então se você liga para mim dizendo que agora, no Cidade Nova, a equipe do Instituto França está fazendo coisa errada, eu abro aqui, o Instituto França está lá na praia do Saco, você está mentindo, entendeu? Então hoje a gente tem tudo isso, tem todo esse aparato, tem um supervisor, tem 2 supervisores que ficam só trabalhando internamente com a questão de organização, né, das pesquisas de campo. Então tudo isso hoje a gente tem. Então é por isso que a gente confia. Em 2022, a gente não tinha toda essa estrutura tecnológica ainda, mas a gente tinha muita coisa que eu podia dizer, não, a pesquisa está certa. A gente pode errar a pesquisa? Pode, mas está sendo feita corretamente. Eu não estou vendo essa diferença toda entre Rogério e Fábio, entendeu? E banquei isso, dava entrevista e dizia sempre a mesma resposta. Domingo é a eleição e a gente vai ver. Domingo é a eleição e a gente vai ver, entendeu? E quando fechou, né, a gente acertou a pesquisa e esses que diziam institutos nacionais, institutos maiores que o Instituto França, erraram feio. E muito feio. Teve instituto que disse que mais nunca fazia pesquisa em Sergipe, porque aqui se mudava da noite para o dia. Essa questão é importante a pessoa entender. Por que muda da noite para o dia? Porque Sergipe é um estado pequeno. Então, por exemplo, a gente tem hoje 1.700.000 votos eleitores aptos a votar em Sergipe, né? Mas geralmente vota aí 1 milhão, arredondando. Então assim, se você faz um movimento muito grande, acontece algum evento muito grande no estado, né, que é geograficamente pequeno, qualquer evento que acontece, ele atinge todas as cidades muito rápido, né? E muda aí 100 mil votos, dá 10%. Se você mudar 50 mil votos de um lado para o outro, você alterou em 10% o resultado. Então aqueles 3, 4 pontos que Fábio tinha na reta final, se acontecesse alguma coisa, e aconteceu, só que não teve um efeito negativo, que ele foi hospitalizado. Ele foi hospitalizado na época da eleição. Ele não foi fazer a entrevista, ele não foi para o debate. Não foi para o debate, ele estava hospitalizado. Então, suponhamos que o eleitorado, né, tivesse visto isso de forma negativa. Muita gente dissesse, eu ia votar em Fábio, mas ele está correndo do debate, né? Podiam entender isso, não vou votar mais. Já pensou se 20 mil pessoas do estado todo, né, que é 2% dos votos válidos, teoricamente, 2% mais ou menos, mudassem o lado, são 40 mil pessoas, né? Sai 20 de Fábio e vai 20 para Rogério. Então, aí praticamente mudava o resultado da eleição, entendeu? Então, tem toda essa questão,
né, de Sergipe ser pequeno, por isso que é fácil mudar o cenário. É, né? Mais fácil do que São Paulo, por exemplo. São Paulo tem 37 milhões de eleitores, né? E aí, para você mudar um cenário drasticamente, tem que ser uma coisa muito, muito gigante que aconteça, né? Sergipe é mais fácil. Tá, a gente tem uma região aqui que é limítrofe com a Bahia. Falei disso em uma outra entrevista. Então, como é que você me explica? Como é que você me explica os resultados da Bahia? A Bahia, o PT vem começando sempre lá embaixo. Isso eu já vejo em umas 4 a 5 eleições. Desde 2006, se eu não me engano, que tem esse movimento na Bahia. O PT tá lá embaixo, tá por último, de repente o PT vai e ganha o primeiro turno. Como é isso? O que é que você vê de diferente na Bahia? Porque é um estado enorme, com milhões de eleitores, e lá também muda da noite pro dia. Como é isso? Já que é só em estado pequeno, me explique sobre a Bahia, como é que o candidato do PT dá uma reviravolta em uma eleição que ele começa com 20, 30 pontos lá atrás e de repente ele ganha o primeiro turno. Pronto, vamos lá. A Bahia, quando eu fui... Fale de Jacques Wagner, fale do outro e fale desse. Pronto, vamos lá. Como é isso aí? Primeiro foi Jacques Wagner, né, que ele perdia no primeiro turno, 2006, se eu não me engano, e ganhou no primeiro turno. Né? Eu ainda... Não atuava na área muito assim de pesquisa, eu entrei em 2007, porém para entender o funcionamento de pesquisa foi mais ou menos nessa época, 2009, 2010. 2014 foi Rui. Isso. Né? Rui, ele perdia no primeiro turno, ganhou. Era um candidato pouquíssimo conhecido. Pouquíssimo, pronto, essa é a questão. Ninguém conhecia o tal do Rui, de repente o cara ganha em primeiro turno. Vamos falar de 2022, que o Instituto França fez pesquisa na Bahia para governador e senador. Certo? Primeira pesquisa... é com esse governador Jerônimo. Atual. Já com Jerônimo, que ninguém conhecia também. Era primeira pesquisa que o Instituto fez, a CM Neto ganhava com mais de 40 pontos. Foi em agosto. Primeiro turno. Já era na campanha, agosto. 40 pontos para a CM Neto. A gente fez 3 pesquisas lá. O segundo colocado era Jerônimo? Era Jerônimo. Né? Com 40 pontos atrás de ACM Neto. Faltando um mês e pouco para eleição. Aí como é que esse cara reverte 40 pontos? No início de setembro a gente fez outra. Já estava em 22 a diferença. Ele começou a ser conhecido. As pessoas... Rui, ele tinha uma aprovação muito grande. Então as pessoas, durante a campanha, começou a ver que Jerônimo era o candidato de Rui. Então quem gostava do governo de Rui, né, dizia, opa, vou votar em Jerônimo. Por que que a CM Neto tinha aquela votação, aquela intenção de voto tão grande? Ele era prefeito de Salvador. Ele estava na mídia o tempo todo. Era o nome realmente mais conhecido daquele momento da eleição. Então, quando as pessoas... A ACM fazia um trabalho muito bem em Salvador, eu quero esse cara governando a Bahia. Né? O primeiro pensamento era esse. Não, ele é bom em Salvador, eu quero esse cara governando a Bahia. Aí chega Rui... Só que ele era da capital. Né? Para chegar essa informação no interior era mais... Hoje é mais fácil por causa de rede social, né? A TV. Então, o que acontece na capital, de qualquer estado, não só na Bahia, reverbera em todo o estado. A gente tem aí que Edivaldo era um candidato muito forte em 2022 para governo. Ele era apenas o prefeito de Aracaju. Né? Mas as pessoas queriam aquela gestão de Aracaju. Todo mundo do estado, todas as pessoas do interior vai para a capital. Então vê a capital limpa, vê a capital, o trânsito fluindo, as ruas todas calçadas, vê que a prefeitura está trabalhando, que é isso para a própria cidade também. Quem quer o mal para a própria cidade? Né? Então, lá na Bahia acontecia isso. Né? Eu quero a CM Neto governando a Bahia para minha cidade desenvolver, assim como a capital está desenvolvendo. E aí chega Rui, um governador muito bem avaliado, e diz assim, olha, esse aqui é meu candidato que vai continuar meu trabalho. O governo do estado, ele atua em todas as cidades, ele tem braço em todas as cidades. Então a pessoa diz, poxa, mas Rui, aqui na minha cidade quem está trabalhando é o governo, é Rui. E o candidato dele é esse para continuar isso aqui. Então, peraí, eu quero o candidato de Rui. Então teve essa mudança de pensamento a partir do momento que a campanha começou a andar.
Né? Então a televisão influenciou bastante? A televisão influenciou as campanhas, né? As campanhas dentro da cidade. Então os grupos que apoiavam Rui começaram a espalhar informação para os eleitores que quem iria continuar o trabalho de Rui era Jerônimo. Então começou a gente chama de virar o voto. Começou a virar o voto. A Bahia são 417 municípios. É muito município. Sergipe tem 75, para você ter só uma ideia. Então assim, quando essa campanha começou a engrenar a favor de Jerônimo, começou em todas as cidades, principalmente do interior. E aí ele começou a crescer e a ACM começou a cair. Na segunda pesquisa que a gente fez, estava em 22 pontos. A diferença foi no início de setembro. A gente fez uma pesquisa na semana da eleição, que a diferença entre a ACM e Jerônimo estava 3%. A ACM ainda na frente, e eu disse ao cliente, é capaz de Jerônimo ganhar no primeiro turno de novo. Porque a gente vê um movimento, olha, 40 pontos atrás, 20 dias depois cai para 22, né? 20 dias depois cai para 3%. Então a tendência é que quando a pesquisa foi feita estava 3, mas já tinha 2, 3 dias da pesquisa feita, a tendência é que a ACM já tinha ficado para trás e Jerônimo estava para frente. Então quando a gente entregou a pesquisa, mesmo com a ACM na frente ao cliente que era ligado à ACM, foi com essa análise, olha, acredito que ele pode não ganhar no primeiro turno, mas ele vai chegar na frente. Né? E ele teve 40... Jerônimo já passava já passava. Numericamente, eu estava contradizendo minha pesquisa. Numericamente, a CM na frente, e eu dizendo, eu acredito que Jerônimo vai virar na frente, podendo ganhar no primeiro turno. E ele teve 49 e alguma coisa, quase ganhando no primeiro turno. Né? E aí, quando eu entreguei a pesquisa, o cliente disse, não, mas aqui a diferença já vai morrer aí. Né? Claro que ele disse, não, vai morrer aí a diferença. Né? Já estabilizou, já tá a 3, 4 pontos há muito tempo, vai ser 5 pontos para a CM. Isso tudo bem, né? Aí eu tô falando da minha análise e aí bateu com a realidade. No segundo turno, a gente fez uma pesquisa lá para governo, né, da Bahia. Já perto do dia ou já perto? Bem antes? Na semana da eleição a gente fez e entregou. Registrada? Isso era nossa. A gente que tinha feito, o Instituto França tinha feito para divulgar essa pesquisa. E aí eu mandei para esse parceiro meu, que até hoje é parceiro, né? Ele disse, olha, a situação tá essa. 53-47 para Jerônimo. 6 pontos já vi. 6 pontos, né, de segundo turno. Aí o cliente disse assim, rapaz, vou lhe fazer um pedido. Não divulga essa pesquisa não, por favor. Eu disse, poxa, eu fiz a pesquisa para divulgar o nome do Instituto. A gente tem essa estratégia de fazer pesquisa e divulgar para todo mundo conhecer o Instituto. Ele disse, eu lhe pago os custos. Eu disse, pronto, tudo bem, não vou divulgar não. Você é meu parceiro, também não tenho interesse em Jerônimo nem a ACM, eu tenho interesse em acertar. Mas também eu tenho que preservar as relações que eu tenho com meus parceiros, né? E aí ele disse, não divulgue não, eu pago os custos da pesquisa, porque saiu uma do Real Time que tá empatado. Então se sair uma sua agora, aí o pessoal de ACM desaba. Tudo bem. E a eleição deu 53-47 para Jerônimo. Não é possível, depois você bateu. Ele me ligou e disse assim, rapaz, você parece que é macumbeiro. É vidente, alguma coisa assim. Porque aqui na Bahia, que ninguém acerta, você que está fazendo a primeira vez pesquisa na Bahia a nível estadual, acertou no primeiro turno, a sua análise foi certeira e numericamente no segundo turno você foi em cima do resultado. Né? Tudo isso é metodologia, Fabrício. O que é essa metodologia? Eu vejo faixa etária, cor, gênero, se é homem, se é mulher, você pesquisa se é idoso, se é criança. Como é que você chega a esses números? Veja, como é isso para o povo entender? Uma analogia muito fácil da pessoa entender entre o tamanho da amostra, que é a quantidade de pessoas que são entrevistadas, né? Mas você tem isso também de pesquisar tantas mulheres, tantos homens, tantos brancos, tantos negros, isso. Tantos jovens, tantos idosos. Como é isso? O que é uma amostra? Uma amostra é a representação fiel de um todo. Você vai fazer pesquisa em instância. Pesquisa eleitoral em instância, qual é o todo? É o eleitorado de instância. Não adianta eu entrevistar numa pesquisa eleitoral uma criança de 14 anos, ela não vota. Então, o universo, a gente chama, o todo, é o eleitorado geral de instância. Como é que esse eleitorado é subdividido? Tantos por cento homem, tantos por cento mulher. Então a amostra obrigatoriamente tem que ter tantos por cento homem, tantos por cento mulher. Se instância tem 55 de mulher
e 45 de homem, você só pode entrevistar até 55 de mulheres e até 45 de homem. Isso eu não sabia. Qual é a distribuição das idades? O TSE me diz lá que instância tem, sei lá, 30% de jovens de 16 a 24 anos. Então, na minha amostra, eu tenho que ter isso. Se não tiver, sua pesquisa tende a errar ou é errado ou é ilegal? Veja, não é ilegal, né? Mas se eu digo no registro que eu vou fazer isso, 30% de jovens, então eu tenho que fazer. Senão o TSE me multa. No registro eu tenho que informar quantos homens e quantas mulheres, quantos por cento de cada um, quantos por cento de cada idade, quantos por cento de cada nível de escolaridade e quantos por cento de cada renda, faixa de renda. Mas tem que ser de acordo com o que o IBGE diz? Tem que ser os dados oficiais. Então, para uma pesquisa ela ser bem feita, ela precisa ter essas características. A amostra tem que representar de fato aquele universo que a gente está trabalhando. E então, se não tiver? É ilegal ou é amoral? Pronto. Se não tiver, ela está errada. Se ela for registrada, obrigatoriamente ela tem que ter isso. Se ela for registrada e não for feita dessa forma, ela é ilegal. Ela é considerada pelo TSE fraudulenta. Por quê? Vamos lá. Você é candidato a prefeito de instância, certo? Então você faz uma campanha muito massiva para atingir o eleitorado feminino, certo? Então, o eleitorado feminino começa a abraçar a sua campanha e você, entre as mulheres, você é absoluta maioria. Se eu faço uma pesquisa só com os homens de instância, vai dar errado. Entendeu? Então eu tô lhe prejudicando. Então assim, independente se a pesquisa é registrada ou não, o Instituto França só faz pesquisa dessa forma, da forma correta. Por isso que eu confio naqueles números que me trazem, entendeu? Porque eu não preciso registrar uma pesquisa para fazer a pesquisa corretamente. Para mim é o seguinte, eu só preciso registrar uma pesquisa para divulgar. Mas para fazer corretamente é obrigação. Então existe uma possibilidade, não o IFP, de um instituto ter um candidato que ele é de um bairro e ele tem uma tendência muito grande dentro daquele bairro a ter uma votação estupenda dentro daquele bairro, e o instituto pegar e botar muitas amostras, muita gente que é entrevistada só daquele bairro para favorecer um candidato. Seria uma forma de você manipular o resultado. Pesquisa manipulada é fraudulenta e, segundo o TSE, pesquisa fraudulenta é crime. Mas é uma forma de você manipular. Por isso que o TSE ele exige que eu diga quantas pesquisas eu vou fazer no bairro Bonfim, quantas entrevistas eu vou fazer no Bonfim, quantas no Cidade Nova, né? Quantas na Praia do Saco, quantas no Botequim, entendeu? Então a gente é obrigado. E aí o TSE ele pede os questionários. Se eu digo que vou fazer 30 no Cidade Nova, o TSE conta, tem 50, multa. Fraudulento. Não tem pra onde correr. Multa, a depender do tamanho do erro, vamos dizer assim, prisão de 1 a 5 anos para o dono do instituto, entendeu? Então tem muita coisa aí que quem quer andar no caminho errado tem que andar olhando para os dois lados a vida toda. Como eu quero andar tranquilo, eu quero estar com a minha mulher no restaurante e não quero receber a visita da Polícia Federal, eu trabalho certo justamente para não ter nenhum problema, entendeu? Então, para quem pensa que um instituto é fácil para um instituto chegar e dar uma pesquisa errada, tá aí o resultado. Tá aí. E assim, esse ano de 2024, eu acompanho todos os institutos, né? Eu faço uma pesquisa com a concorrência. Então, por exemplo, eu acompanho todos os processos de todos os institutos que atuaram aqui em Sergipe. Muitos deles tomaram multas que, para pagar essas multas, eu acho que vai ter que dar um jeito, não sei como. Se não fechar. Se não fechar. Porque tem instituto aí que tomou 6 multas de 53 mil reais. Pega. Então, só aí você tem aí 318 mil reais em multa. Né, para pagar. E não tem prazo, não. É assim, deu a multa, você tem 10 dias para pagar. Entendeu? Então, se pagou ou não pagou, não sei. Mas eu vi a condenação no TRE, inclusive, que a primeira instância é a Justiça da Cidade, ou da comarca, né, onde tem a Justiça Eleitoral ali local. A segunda instância é o TRE, é onde, às vezes a gente já tomou multa na primeira instância, e a gente vai para o TRE, recorre, porque a gente não é obrigado a concordar com a opinião do juiz, né, a gente decisão judicial a gente obedece. Mas a gente não é obrigado a concordar. E quem não concorda, recorre para o TRE. Então chegou no TRE, a gente explicou, viu lá, mostrou algumas contradições com a decisão em relação à legislação e tudo certo.
Então a gente não tem nenhuma condenação que a gente foi obrigado a pagar alguma multa. Mas a gente já foi condenado a pagar a pagar multa na primeira instância, foi no TRE, mostrou lá que estava tudo ok, que aquela pesquisa foi certa e foi resolvido, entendeu? Então, eu já vi assim, no TRE, muitas empresas que atuaram em Sergipe as condenações foram mantidas, e aí, para pagar, aí cada um com o seu negócio, né? Me tire uma dúvida aqui, que muita gente me pergunta. Muita gente que é política me pergunta, muitos que são candidatos. Não vejo muito o povo perguntando, mas escuto dos candidatos a prefeito, quando eles sabem que eu gosto muito de fazer pesquisa, e eles sempre me perguntam, foi por telefone ou foi presencial? Qual é a diferença de uma pesquisa por telefone para uma presencial? E você acha que a diferença de uma para outra traz um erro normalmente ou não traz o erro, ou se não existe diferença de telefone para presencial? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual a diferença de eu, como Instituto França, entrevistar você por telefone ou na sua casa? A diferença é que eu, por telefone, eu posso mentir e na sua com casa mais facilidade. Na minha casa, de frente para quem está me questionando, às vezes a pessoa fica com vergonha. Pronto, aí muita gente acha o contrário, que por telefone ela pode se soltar. Por quê? Porque vamos supor que na sua casa você esteja com outras pessoas e recebe a ligação. Aí você fica com vergonha de dizer na frente de alguém. Você pode sair por telefone. Entrevistando cara a cara, você não vai sair. Então você pode ficar com vergonha na presencial também. E o que é que isso faz em relação... O que é que a pesquisa traz em relação a isso? Existe uma coisa chamada margem de erro, né, que era justamente para corrigir alguns fatores que acontecem durante a amostra, né? Seja a pessoa mentir. Quem é que me garante que você vai votar em quem você disse na pesquisa, por telefone ou presencial? Não tem quem. Então a gente tem, como empresa de pesquisa, muitas ferramentas que diminuem tanto o risco disso influenciar o resultado, né, que dá certo, entendeu? Então, teoricamente, a pesquisa que você poderia mentir por telefone, você também pode mentir presencial. Você pode estar sozinho na sua casa, votar em um candidato X e dizer na pesquisa que vota em Y, sozinho. Então, a gente, essas situações não são, graças a Deus, a regra, porque se todo mundo fizer isso, realmente a pesquisa vai dar errado. Mas essas situações não são a regra, né? Mas a gente tem como instituto de pesquisa, como metodologia científica, ferramentas e formas de inibir essas situações a ponto de se tornar tão pequeno a distorção que ela causa no resultado geral, né? Que vai estar tudo dentro ali da margem de erro. Uma dessas ferramentas é você fazer uma amostra mínima segura. Então, por exemplo, você tem um eleitorado de distância de mais ou menos 43 mil eleitores. Você quer daqui mais ou menos isso. Dá mais de 50. Agora, válidos? Válidos, né? Trabalha com válidos. Pronto, 40 mil votos válidos, certo? Se eu fizer só 200 entrevistas em instância, né, eu vou correr um risco de essas 200 não pegar as tendências. Que tendências são essas? Homem, mulher, todas as idades, todas as escolaridades, tudo na proporção certa. Porque 200 entrevistas é um número pequeno para a instância. Mas se eu fizer 200 entrevistas numa cidade como General Maynard, por exemplo, que tem 3 mil eleitores, a chance de eu acertar lá é muito maior do que a instância. Entendi. Então, para cada cidade, a depender do tamanho da cidade, da quantidade de povoados, que aqui tem muitos, de bairros, eu tenho que ter uma amostra mínima segura. Para que as mentiras, vamos dizer assim, e outras coisas que acontecem, elas sejam uma parcela tão pequena que o todo vai engolir isso e vai diluir, vamos dizer assim, entendeu? Tem gente que é do centro aqui de Estância, que é entrevistado. Aí a pesquisa vem, bate aqui nos bairros do centro de Estância, ou nos bairros mais periféricos, mas não vai na zona rural, nem vai na região da praia. E ainda consegue acertar. Como é isso? Aí é um risco que eu nunca vou correr. Você vai para tudo? Então, a gente vai para tudo. Porque vamos supor que um candidato a prefeito, suponhamos que a gente faça uma pesquisa só no centro de Estância, nos bairros aqui ao redor do centro, e André Graça esteja trabalhando muito aqui, né? Ele vai sair muito bem daqui,
mas ele não esteja fazendo nada nas outras regiões. E eu não vou para lá, eu não equilibro esse cenário, entendeu? Então o André Graça vai estar aí com 70% das intenções de voto, porque eu só entrevistei no local onde ele está bem. Então, é um risco que o Instituto França nunca vai correr, é de fazer uma pesquisa que não vai em toda a região geográfica do município. A gente pode não entrevistar em todos os povoados, que não tem essa necessidade. A gente pega os principais de cada região e distribui ali as amostras naqueles povoados. Mas a gente vai nos 4 cantos de todas as cidades que a gente faz pesquisa. A gente não pode fazer uma pesquisa em São Paulo e dizer que está fazendo uma pesquisa que reflete o Brasil todo. É a mesma coisa, a gente não pode fazer só no centro de uma cidade e dizer que aquele resultado ele reflete toda a cidade. Pode acertar? Pode, mas eu acho que é loteria, e pesquisa não pode ser loteria. Pesquisa é uma coisa científica, é uma coisa técnica, e é uma coisa que tem que ser tratada principalmente pelos institutos, como uma coisa muito séria, entendeu? E fazer dessa forma que você falou aí, tá errado. E aí... Não bater na zona rural, não bater em outras regiões. Isso. Mas voltando, a do telefone e a presencial, há uma diferença? Você está fazendo uma pesquisa só, com o mesmo público, sobre o mesmo tema. A forma como você coleta, não pode dizer que aqui dá 10% e aqui dá 2%. Né? Os resultados eles precisam estar parecidos. Você está fazendo a mesma pesquisa com o mesmo público, né, no mesmo território. Se for presencial por telefone, é obrigatório que os resultados pareçam, né? Se ela for feita na mesma época. Então, por telefone ou presencial, algumas características, né, é melhor você fazer a pesquisa presencialmente, devido a algumas características daquela pesquisa específica, outras por telefone. Então isso não vai ditar o resultado final, vai ditar a melhor metodologia para fazer essa coleta. Se você vai fazer uma coleta dentro de um condomínio, presencialmente o entrevistador ele não entra naquele condomínio, não pode entrar. Como é que você vai pegar as pessoas dali? Por telefone é melhor. Entendeu? Sim. Você tem mais chance de pegar gente que mora no condomínio, né, por telefone. Então, características diferem uma da outra, mas o resultado final não pode ser diferente. Você não pode dizer que na pesquisa por telefone, Fabrício está em primeiro lugar, e na presencial que foi feita na mesma época, com o mesmo público, Fabrício está em terceiro lugar. A não ser que tenha acontecido uma coisa muito grande entre uma e outra, que mudou o cenário. Mas a pesquisa por telefone e a presencial, ambas, elas são técnicas, são científicas, e elas precisam ter mais ou menos aí o mesmo resultado. Pra gente até ser mais sucinto, pra gente encerrar, o que é que a gente tem de novidade agora para 2026 e aí no decorrer do tempo do Instituto França de Pesquisa em termos de tecnologia na pesquisa? Pronto, o Instituto França ele já trabalha com as metodologias presenciais, né? A gente está com a equipe todo dia na rua, né? Por telefone, então a gente consegue fazer não só em Sergipe, mas no Brasil todo. Pesquisa presencial também a gente consegue atender hoje o Brasil todo, né? A gente tem parceiros, treinamentos e consegue aí atender, né? Hoje mesmo a gente está fazendo uma pesquisa na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, né? Através de parceria que o Instituto França tem, mandou uma pessoa de confiança para lá, que está coordenando todo o trabalho. Vai ter eleição agora suplementar domingo, e aí contrataram a gente para fazer essa pesquisa. Então a gente também atende o Brasil todo presencialmente, por telefone também atende o Brasil todo. A gente está fazendo também agora com o nosso departamento de tecnologia, a gente desenvolveu uma plataforma nossa que coleta dados online. Como assim? Online, por exemplo, você vai fazer, as pessoas recebem aí links, né, por SMS, por WhatsApp, e esses links eles são únicos. Isso faz com que a gente consiga controlar a amostra. Por quê? Tipo, a pessoa só pode responder uma vez. Só responde, cada link ele só recebe uma resposta. Então, se você responder a pesquisa e você tiver outro telefone encaminhado de um WhatsApp para o outro, quiser responder no outro, não responde. Né? Se você que é envolvido em política, você recebe um link que você não tem essa trava, você manda para todas as pessoas ali do seu grupo e acaba contaminando a amostra. Ela não vai representar a realidade, ela vai representar apenas
a realidade de quem tem mais influência digital. Né? E a pesquisa não é para isso, a pesquisa é para refletir a realidade. Então a gente tem desenvolver essa plataforma, né? Justamente para atender mais rápido. Por quê? Porque numa pesquisa dessa, aconteceu alguma coisa na sexta-feira à noite, instância. Eu consigo na própria sexta-feira à noite fazer essa pesquisa, e no sábado já entregar um resultado, para saber se aquele acontecimento, se a pessoa já soube daquilo, se a informação disseminou rápido, se mudou alguma coisa no cenário político eleitoral da cidade, né? Coisa que a pesquisa presencial, ela tem essa diferença aí, ela não consegue chegar, e à noite você não pode fazer telefonemas. Então você já usava isso em 2022, porque você conseguiu acertar o resultado de Senado. E todo mundo dizia que o Valadares Filho ganhava, e de repente quem ganhou foi o Laércio. A gente monitorava muito por telefone em 2022. Né? Então a gente tinha aí uma equipe muito grande que trabalhava os 3 turnos, manhã, tarde e noite. Só que a noite tem uma limitação. Você, pela regra da Anatel, você só pode fazer ligação até as 9 da noite. Então a gente fazia ligações até 9 da noite. E aí encerrava o turno. Qualquer coisa que acontecesse depois disso a gente não tinha. E hoje a gente pode fazer um monitoramento, entendeu? A gente tem essa pesquisa por link, né? Ela vai fazer com que a gente consiga atingir não só o Brasil, mas qualquer outro país, né? E a nossa aposta para expandir, né, daqui para frente é utilizar essa plataforma de coleta online concatenada com a pesquisa por telefone, que a gente também consegue. Né? A pesquisa por telefone a gente tem equipe humana e tem inteligência artificial sendo desenvolvida para substituir um entrevistador. Por que substituir? Porque se eu for fazer uma pesquisa nos Estados Unidos, ou eu tenho que pagar um curso de inglês para o meu entrevistador, ou eu preciso contratar gente de lá. E como aí vai me dar mais trabalho. Então a gente está desenvolvendo uma inteligência artificial que ela vai conversar, né, com as pessoas, não é aquela robotizada. Se você vota em Fabrício, digite 1. Se você vota em não sei quem, digite 2. Não. É um entrevistador mesmo, se apresentando. Oi, Fabrício, tudo bem? Aqui é do Instituto França e tal. Então estamos fazendo uma pesquisa falando normal em qualquer língua. Né? A IA, ela tá aí para quebrar qualquer barreira. O Instituto França já não tinha barreira antes da IA. Agora com a IA que a gente vai... Então você pretende entrar nas eleições americanas já com a IA? Eleição americana através de SMS, lá é muito utilizado SMS, e a gente já tem essa plataforma. O número de respostas de SMS lá nos Estados Unidos é maior do que aqui? É maior do que no Brasil. Né? A gente tem a gente tem os parâmetros, né, de quantos % a gente consegue de entrevistas aqui no Brasil, né, e lá nos Estados Unidos eu tenho também parâmetros de outros estudos que fizeram, que é muito maior. Ou seja, teoricamente, a pesquisa para ser feita nos Estados Unidos, ela me custa menos do que no Brasil por SMS. Entendeu? Porque o povo do lado responde mais, né? Então você impulsiona menos. Isso, o custo é menor, a quantidade de disparos que a gente tem que fazer é menor, né? Então, por link, WhatsApp e SMS, a gente já pode atender qualquer país. A gente já consegue fazer isso, já consegue alcançar isso. Quando o nosso agente de inteligência artificial tiver 100% pronto, testado e validado, é importante, porque você não pode fazer alguma coisa que não tenha validade, né? Nossos links a gente já testou, já fez pesquisa. Uma pesquisa, por exemplo, uma pesquisa em instância presencial, uma por telefone e uma por link, na mesma época, e viu que os resultados das nossas metodologias estavam de acordo com o que tem que ser, né? E aí, quando esse agente de inteligência artificial estiver pronto e validado, a gente vai também utilizá-lo para fazer pesquisa em qualquer lugar do mundo. Então a gente tem pesquisa na América Latina, tem eleições na América Latina todos os anos. Então todos os anos o Instituto França vai fazer levantamentos para monitorar as eleições da América do Sul. Né? Mesma coisa eleições americanas, que hoje são a principal eleição mundial é a eleição americana. Então quem quiser mesmo estar no topo tem que ter alguma forma de poder monitorar essas eleições. Lá o resultado não é no voto. O resultado é por estado. É por pontuação, vamos dizer assim, né? Pontuação. Você ganhou esse estado, você ganhou tantos pontos, você ganhou aquele estado. Então tudo isso cabe a mim, como hoje a cabeça pensante do Instituto França, estudar, entender, né? Para que a gente não faça uma coleta como a gente faz no Brasil, dar um resultado geral a nível Brasil. Se a gente fizer isso nos Estados Unidos, a gente corre o sério risco de errar a eleição lá. A gente pode acertar no voto, mas não quem vai ganhar a eleição. Né? Nem sempre quem tem mais voto lá ganha a eleição. É isso. Mas isso aí é questão técnica mesmo, que
Quando eu fui fazer outros estados além de Sergipe, eu estudei, né? A Bahia, hoje eu sei que a Bahia tem, exatamente igual ao Brasil, a Bahia tem 27 regiões. Regiões. Então, são micro-regiões que, estudando a geografia da Bahia, a divisão política da Bahia, eu entendi que eu precisava seguir, obedecer esses critérios para que a minha pesquisa desse certo lá. E deu. Brasil, a mesma coisa. A gente fez pesquisa nos 27 estados do Brasil, 26 mais o Distrito Federal, e aí a pesquisa do Brasil deu certo. Estados Unidos, a mesma coisa, levando em consideração essa particularidade que eles têm lá. E tem institutos que fazem a pesquisa a nível de Brasil e deixam alguns estados de fora, e mesmo assim que estão certos. Assim, é aquela questão do risco, né? Vai correr riscos. Né? Sergipe hoje é o menor estado da federação em termos de território. Né? Uma pesquisa com 1.500 entrevistas no Brasil, teoricamente são poucas em Sergipe. Né? Mas eu não deixaria de fora. Eu, como Instituto França, não deixo, até porque, por respeito ao eleitorado de Sergipe, eu não posso dizer que a opinião deles é irrelevante. Né? Então, mas para a maioria dos institutos é. Isso, assim, tem pesquisas que são feitas que não levam em consideração isso, entendeu? O Instituto França, né, não é só número, né? Também tem essa questão humana, tem essa questão coerente, né, de trabalhar. Eu nunca vou dizer que o eleitor do Amazonas, a opinião dele, do Acre, por exemplo, a opinião dele não vale para um estudo que o Instituto França vai fazer a nível Brasil. Então, a gente visita aí todos os estados para ter essa confiança, essa segurança, né? E aí trabalhar em cima disso. Por exemplo, o Sergipe tem 1.700.000 eleitores, Lula ganhou com quase 2 milhões de votos. Tinha que ter. Então, Sergipe no meio. É assim, é uma coisa que se você comparar, né, você chega a uma conclusão que é melhor incluir. Não tem nenhum problema, entendeu? Tanto que você acertou bem em cima. 0,8 só de diferença. 0,8. Pois é isso. Conversamos aqui com William França, do Instituto França de Pesquisa, e deixo você à vontade para suas considerações finais, pedindo também a todos que curtam e compartilhem o link que está na bio do Instagram do Lordcast, e escutaremos agora as considerações finais do nosso amigo França, do nosso amigo William França. Então, agradecer pelo convite, né? Sempre muito bom falar sobre pesquisa, e realmente eu peço que vocês que estão assistindo aí curtam, compartilhem, para que as informações que eu passei aqui, principalmente sobre a parte mais técnica de pesquisa, não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, as pessoas que são envolvidas em políticas, tendo mais acesso, tendo mais conhecimento de como funciona uma pesquisa, ela vai conseguir identificar, né, que tipo de empresa ela consegue confiar naquele resultado, que tipo de empresa trabalha da forma correta, entendeu? E ela vai poder avaliar. Eu passei aqui o resultado e as informações do Instituto França, como o Instituto França faz. Mas eu também passei a forma como tem que ser feita. Então, é só avaliar aí as opções que todos têm para poder tirar conclusões, né? Acho que tirar conclusões é interessante, né? E dizer aí que o Instituto França está sempre à disposição para falar sobre pesquisa, para fazer pesquisa. A gente faz pesquisas não só políticas, a gente faz pesquisa também para empresários, faz de mercado. Você quer abrir um empreendimento novo? Pode contratar o Instituto França, que a gente vai lhe dar o caminho que vai minimizar os riscos. Né? Como assim, Francisco? Por exemplo, você quer abrir uma fábrica, uma lanchonete em instância. Certo? Então você tem um ponto, você quer saber se a pessoal daquela região ali, qual lanchonete eles preferem, que tipo de lanche eles preferem, qual o preço médio que eles pagam, se eles acham que cabe mais uma lanchonete ali. Então são perguntas que a gente faz que vai mostrar ao empresário se o negócio dele pode dar certo ou não. Então a gente tem vários casos aí de empresários que não abriram determinadas empresas, empresários que foram com uma ideia e depois da pesquisa mudaram de ideia, abriram outro negócio porque viram que tinha demanda para outro negócio e não para o que ele queria colocar ali naquela região, entendeu? Então a gente tem vários exemplos aí, como uma pesquisa, né, ajudou um negócio a dar certo, como uma pesquisa ajudou um negócio a não fechar, né, como uma pesquisa mudou totalmente o negócio que iria acontecer ali e hoje dá certo, entendeu? Então a pesquisa de mercado é justamente para isso, para minimizar. Ela lhe mostra os caminhos. Olha, Fabrício, é o seguinte, se você quiser só vender hambúrguer, o pessoal que gosta muito de batata frita, o pessoal gosta muito de milkshake, o pessoal gosta muito de sorvete, de açaí. Se você quiser só vender hambúrguer,
tudo bem. Mas olha o tamanho da população que vai pra lanchonete só pra comer hambúrguer. Talvez você coloque hambúrguer, mas coloque as outras coisas também que as pessoas gostam para atrair mais o público, entendeu? Então a gente dá esses caminhos, né? E até ajuda mesmo o empresário a se sentir seguro, né? Então um amigo mesmo, né? Foi aluno meu, ele queria abrir uma barbearia. Ele tinha uma ideia, tinha um ponto, e eu fiz um mapeamento aí nos concorrentes todos, vi o preço médio, viu tudo, né? E ele disse, opa, a estrutura que eu tenho, que é melhor do que as minhas concorrentes, né? O preço que eu quero cobrar é 30% menor do que se cobra no mercado. Vou aumentar, vou só deixar 10%. Então ele pôde cobrar um pouco mais caro, ele enxergou que ele poderia cobrar um pouco mais caro, né? E até hoje ele tem barbearia até em Camaçari, né? E a primeira foi essa que a gente fez a pesquisa, ele viu o modelo de negócio, viu que dava certo e começou a replicar. Então, assim, o trabalho de pesquisa ele é muito importante também para os empresários, né? Justamente porque empresário que erra, às vezes ele erra e fecha. E compromete aí a vida toda dele, entendeu? Ou dela, né? E aí acontece de, às vezes, não ter informação, né? Custa muito mais caro, né? Eu digo o seguinte, caro é você tomar uma decisão errada. Caro não é você contratar uma pesquisa. Caro é você errar e quebrar. Né? Por quê? Porque você não fez um investimento em pesquisa, entendeu? Tem algumas frases fortes que eu sempre falo aí para os meus clientes, para os meus parceiros, né? Justamente para que entendam, né, que eu não estou aqui querendo dinheiro de ninguém. Eu tenho uma atividade que é muito importante para empresários e para políticos, né? E está à disposição. Né? Quem quiser ficar no escuro, fique. Mas quem quiser uma luz, quem quiser saber os caminhos, né, que podem ajudar a dar certo, né, pode contratar o Instituto França, que o Instituto França está aqui para isso. Para dar a luz. Obrigado, França. Obrigado a todos que nos ouviram e que estão nos assistindo. Eita, agora quase que no final trava. Agora.